tarde, pessoal. Eu sou a professora Vivian, sou professora de Ciências da Rede e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre práticas e possibilidades para a implementação desse componente da nossa parte diversificada do currículo, que é meio ambiente. Vou explicar para vocês como eu chego até aqui. O que me traz aqui para falar de meio ambiente para vocês hoje? Uma professora de ciências de segundo segmento, para trazer propostas de meio ambiente para professores em escolas de educação em tempo integral. Quando eu cheguei na rede, eu fui lotada numa escola de tempo integral, em uma oficina chamada Oficina de Educação Ambiental, e essa oficina, naquele momento, a gente não tinha um currículo pronto, não tinha nada que me servisse de referência, e eu precisei dialogar bastante com as colegas que eram ali professoras regentes das turmas e pesquisar propostas, e isso me despertou um interesse muito grande para estudar um pouco mais sobre as práticas de educação ambiental e como implementá-las já desde a educação infantil. Então, eu tive turmas de educação infantil, turmas de anos iniciais, e por conta disso, hoje eu venho dividir um pouquinho daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu pude experimentar durante esse período que eu estive nessas oficinas, nas escolas de tempo integral com as crianças. Antes da gente começar a conversar, eu trouxe uma reflexão para a gente, uma frase do Ailton Krenak, que é uma referência indígena de destaque aí. E o Ailton pergunta o seguinte: que desenvolvimentos nós queremos? Ou nós queremos envolvimento com o lugar que nós vivemos? A gente foi colonizado pela ideia do desenvolvimento. Será que não está na hora da gente pensar em envolvimento com o mundo que nós compartilhamos? Então, o Ailton ele traz uma reflexão para a gente sobre a ideia de desenvolvimento que nós temos, geralmente muito linkada com o crescimento urbano, o artificial, o inorgânico, e com isso a gente acaba compreendendo, né, até porque nós vivemos numa sociedade que é pautada por um modelo de produção capitalista, a gente acaba compreendendo que o desenvolvimento é isso, é o artificial, é o urbano, tá? Só que chega um momento, né, como vai acontecer aí na nossa história, em que a humanidade percebe que os recursos naturais são finitos e a relação sociedade-natureza, ela deixa de ser uma relação natural e ela passa a ser uma questão, que é o que nós chamamos hoje de questão ambiental. Em que momento da história isso acontece? Isso acontece lá no início da década de 70, tá? Em virtude desse nosso modelo de produção capitalista, a produção e o consumo começam a mostrar que os nossos recursos finitos, uma hora, vão nos fadar ao fracasso, né? E aí a gente começa a pensar, né, em como continuar produzindo e, ao mesmo tempo, permanecer, né, vivos, ao mesmo tempo, continuar tendo recursos para a produção, enfim, manter a economia e manter a saúde da natureza também, manter os recursos aí. E aí, lá em 72, a gente vai ter o primeiro movimento aí, que é a Conferência de Estocolmo. 20 anos depois, a gente tem a Rio 92, que é uma outra conferência, reúne líderes do mundo todo. Depois, a Rio +10, a Rio +20. Nessas conferências são criados documentos nos quais as lideranças, a nível internacional, elas vão assumir compromissos para emitir menos resíduos, né, para emitir menos gases poluentes. Elas vão firmar compromissos para continuar produzindo, né, afinal de contas a gente tem uma demanda do consumo, e ao mesmo tempo conseguir desacelerar esse processo de degradação e de impacto ambiental que a produção acaba acarretando. E aí, o que justifica a presença dessas discussões sobre meio ambiente, já desde a educação infantil, na escola como um todo? Lá no artigo 225 da nossa Constituição, o meio ambiente ele vem descrito como um bem de uso comum. Não é particular, não é público. É de todos, é de uso comum do povo. No entanto, é dever de cada um defendê-lo e preservá-lo para esta e para as outras gerações. Em 99, a gente vai ter a criação de uma lei que vai instituir a presença da educação ambiental em todos os níveis de educação, né, em todas as modalidades do processo educativo. Então, isso também justifica que a gente faça discussões
desde a educação infantil já sobre educação ambiental, sobre preservação, conservação. E aí, hoje, na nossa rede, meio ambiente surge como um componente da parte diversificada do currículo, tá? Ele vai estar lá no nosso documento orientador da parte diversificada do nosso currículo, e a ementa dele foi pensada para que os nossos estudantes, eles desenvolvam um olhar crítico sobre essas questões ambientais já desde cedo, né? A gente possa mostrar a importância dessa preocupação com as questões ambientais desde cedo. Essa ementa, ela contempla as escolas, os centros de educação integral, a educação infantil, com 3 horas semanais, e os anos iniciais, com 2 horas semanais. O que a gente percebe quando a gente fala de educação ambiental com crianças, com estudantes da educação básica de forma geral? Geralmente a gente tem ações muito pautadas no indivíduo, né? Comportamentalistas. Fecha a torneira, joga o lixo na lixeira. E quando a gente fala de educação ambiental, a gente tem que pensar um pouco fora disso também, né? Numa educação ambiental mais crítica, com aquele olhar do coletivo. Não depende só de mim, as minhas ações são importantes, mas existe um modelo de produção que impacta nisso, né? Existem soluções mais coletivas, a gente também precisa pensar coletivamente. Então, a gente pretende aqui trazer algumas ações que nos deem alguma possibilidade de praticar essa educação ambiental um pouco mais crítica, emancipatória, né? De ações mais coletivas. Então, vocês vão ver que, vira e mexe, a gente vai apresentar algumas ações que vão trazer um pouco mais dessa bagagem da vertente crítica da educação ambiental. Vamos começar falando sobre a educação ambiental, né, as práticas de meio ambiente na educação infantil. Como eu falei antes, se justifica pelo fato da gente ter uma lei, né, que institui a educação ambiental como componente presente nos currículos de todos os anos e modalidades de ensino, mas os documentos da educação ambiental, da educação infantil, perdão, em si, eles também trazem para a gente apontamentos que nos conduzem a produzir práticas de meio ambiente já na educação infantil, né? Isso aí é um trecho dos RCNEI, em que eles falam sobre observar, explorar o ambiente com atitude de curiosidade, né? Percebendo-se como agente transformador, valorizando atitudes de conservação. Lá nos DCNEI também a gente percebe palavras como preservação dos recursos naturais, cuidado, respeito ao meio ambiente. E aqui, o currículo de meio ambiente, nesse momento, que está lá na nossa parte diversificada, nessa ementa, ele foi pensado com base nos campos de experiências da educação infantil lá previstos na base nacional, nos 5 campos de experiência. E nós pensamos em produzir um currículo que contemplasse as 3 etapas da educação infantil. No entanto, nesse momento, a gente só tem meio ambiente acontecendo na pré-escola, tá? Para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, porque não temos centros de educação em tempo integral para bebês e crianças bem pequenas no momento. Tá? No entanto, o documento foi pensado para contemplar a educação infantil como um todo, mas nesse momento só se aplica a essa faixa etária. A gente vê esses objetivos, eles dialogam uns com os outros e eles foram pensados de modo a haver uma progressão nas 3 etapas da educação infantil. Tá? Então, a gente vê lá a etapa de bebês, ela traz um objetivo, a etapa de crianças bem pequenas outro, e a etapa de crianças pequenas um terceiro, que vai complementando. E como a nossa educação infantil aqui, as práticas de educação infantil são pautadas na pedagogia de projetos, nós pensamos em ações que dialogassem com os projetos das turmas ou até mesmo que servissem de base para a montagem de um projeto. Tá? O que é um projeto? Um projeto, ele visa o ensino através da experiência. E num único projeto, a gente pode ter múltiplas possibilidades de trabalho. Então, por isso que a gente trouxe meio ambiente dialogando, né, buscando dialogar com os projetos. Da onde partimos para montar um projeto? 3 perguntas básicas. O que queremos saber, o que já sabemos e onde podemos pesquisar. Então, vocês vão ver que as práticas, elas surgem também, elas podem surgir através dessas perguntas, né? O que queremos saber? É a curiosidade da criança, uma necessidade que ela aponta, uma fragilidade daquele grupo. O que já sabemos? Aquele levantamento dos conhecimentos prévios e onde podemos pesquisar,
né, esse material aqui, ele traz algumas das possibilidades de onde podemos buscar recursos e ações para que a prática aconteça de fato. E vamos discutir um pouquinho sobre o que dá para fazer, né? Vamos imaginar que as curiosidades das crianças nos conduzam ali a um diálogo para que a gente promova ações que envolvam a diversidade e o desenvolvimento de vegetais, por exemplo. A criança viu plantas no entorno escolar, e aí eles trazem perguntas nesse sentido. O que nós podemos fazer? Então, vamos a algumas ideias do que pode ser trabalhado. Primeiro, levar sementes de diversas formas, tamanhos, cores e texturas para a sala de aula. Deixar a criançada mexer, observar as diferenças, tocar, ver diferença de cor. Dá para usar as sementes das frutas da merenda escolar, observar como elas se comportam depois de algum tempo, né? Observar variadas formas, sementes maiores, sementes menores. Se possível, você mostrou a semente ali, levou aquele conjunto de sementes, projeta ali, se a escola não tiver nos arredores, uma imagem da planta adulta, né? Você mostrou as sementes, como é essa planta que cresce a partir dessa semente. Uma outra questão que também pode ser abordada é a questão de que nem toda planta nasce de uma semente. Então, pode trazer alguns exemplos de plantas que não cresçam necessariamente a partir de sementes, né? As samambaias, os musgos, que são plantas que crescem de esporos, tem outros métodos de reprodução, então dá para a gente explorar também essa questão aí. Principalmente se tiver um arredor mais úmido, às vezes tem um musgozinho ali que dá para trabalhar, né? A samambaia, que às vezes tem na casa da avó, da mãe, a gente pode trazer ali uma amostra e comparar, explicar que aquela planta ali, por exemplo, não cresce a partir de uma semente. Levar a criançada para explorar o espaço externo quando isso for possível, né? Observar se existe vegetação ali nos arredores da escola. Existe, não existe? Por quê? Pedir que eles questionem, né? Deixá-los observar e questionar. Manusear amostras de diferentes tipos de solo, né? Isso já vai induzir o pensamento. Será que todas as plantas crescem no mesmo tipo de solo? Será que elas precisam dos mesmos recursos? Então, ali para a criança pequena, né? Manusear isso, perceber a diferença de cores do solo, né? Perceber que, de repente, um solo mais escuro tem uma textura diferente de um solo de cor mais clara, um solo arenoso. E aí vamos imaginar que vocês vão fazer realmente um projeto de plantio na escola, né? Vou plantar em sementeiro, eu vou plantar no jardim, que a escola tem um espaço para isso, ou então tem um terreno baldio do lado da escola que cederam para a gente fazer um projeto. A gente orienta priorizar espécies da Mata Atlântica, que é o bioma onde o nosso município se insere, né? Que exemplos da Mata Atlântica que dá para a gente plantar? A gente pode escolher espécies pioneiras, né, como a embaúba, o guapuruvu, são espécies aqui da região. Eu tenho um terreno descampado, foi cedido ali para a gente fazer esse projeto, é do lado da escola, e eu estou a fim de fazer esse projeto com as crianças. O que eu começo plantando ali? As pioneiras são aquelas que crescem rápido, então, de repente, essa criança, de um ano para o outro, ela vai ver esse vegetal adulto e elas vão preparando o solo para que outras espécies cresçam ali. Plantas frutíferas e floríferas são sempre bem-vindas. A criança consegue acompanhar o crescimento da parte vegetativa, depois, de repente, dá para ver o ciclo reprodutivo daquele vegetal, flor e fruto, quando possível, tá? E esse fruto, depois, ele vai atrair as aves, que é uma coisa interessante. Ele pode ser usado na escola, inclusive, o exemplo da grumichama aí veio de uma professora lá da ilha, a professora Rafaela Detoni, que a grumichama, inclusive, é uma planta que dá nome a uma praia lá da Ilha Grande, é essa frutinha aí de cor escura, é uma fruta vermelha, e eles fazem muita geleia de grumichama lá na Ilha Grande, é algo bem comum fazer a geleia de grumichama. Então, de repente, produzir a geleia, levar a geleia para experimentar. Eu tenho alunos mais velhos, Vivian, de repente eu queria fazer essa atividade com eles também. Dá para fazer? Dá. De repente, até pedir que faça uma cópia da receita da geleia, integra um outro grupo da escola quando possível, traz essa receita por escrito, manda essa receita por escrito para casa, né? Descobre se tem grumichama ali nos arredores. A horta, né, que parece um clichê quando a gente fala de meio ambiente, falar de horta, mas a horta é algo muito simples, é prático, dá para a gente
fazer até com garrafa PET num espaço pequeno, horta suspensa. Dá para trabalhar plantando tempero que depois vai ser usado na merenda escolar, ervas, né, que as crianças depois percebam diferentes aromas, texturas, e até mesmo plantas decorativas, para você ter um ambiente mais harmônico. São possibilidades aí para a gente trabalhar a nossa horta. Uma coisa importante, gente, vou plantar com a minha turma, vou fazer um projetinho desse jeito, de meio ambiente, vou integrar o meu projeto ao projeto que a turma já tem, adorei a ideia de plantar, ok. Identifiquem o local em que vocês estão plantando, coloquem uma plaquinha, preferencialmente com o nome da planta, com o nome científico anexado, a data de plantio, a escola ou a turma responsável, e, quando possível, até mesmo uma imagenzinha, um resumo sobre a espécie, tá? Já passei por experiência de plantar, fazer um trabalho todo de pesquisa sobre a planta, plantar, e no final de semana o pessoal fazer uma limpeza no terreno da escola, e quando eu chegar está tudo destruído. E as crianças frustradíssimas porque a gente não identificou, deixou, plantou ali, regou, acreditando que aquilo ia ficar, e depois o terreno foi capinado, foi limpo, foi, enfim, né? E o trabalho foi todo por água abaixo. Então é uma recomendação que fica aí. E essas ideias, elas nos abrem inclusive um leque de outras possibilidades. É um assunto que nos garante muitas possibilidades. Uma delas, por exemplo, explorar a variedade de sementes para discutir variadas formas de dispersão. Como essa planta se dispersa, né? Como essa semente ela se dispersa. E aí, com base nisso, eu criei uma historinha. Já vou adiantar para vocês aqui que o material que está sendo trabalhado aqui, as sugestões, ele vai estar disponível numa revista interativa. Foi feita uma revista interativa, a segunda edição da nossa revista interativa aqui da Cegim, ela foi produzida, e o tema dessa segunda edição da nossa revista interativa é meio ambiente. Então, a revistinha ela vai trazer todas essas ideias aqui, os links do que vocês vão ver nessa apresentação, as historinhas, vai estar tudo disponível lá para depois, se vocês tiverem interesse, acessar esse material para enriquecer aí a prática, de repente, trazer aí mais uma oxigenação maior para as ideias de vocês. Essa historinha eu criei pensando justamente em trabalhar diferentes formas de dispersão, né? Como são crianças bem pequenas, a historinha chama As Sementinhas Viajantes. Então, fala de dispersão pelo vento, tá? Dispersão feita através da alimentação que os animais levam, né? Flutuando, enfim. O que mais dá para fazer quando a gente tem um projeto de plantio ali na escola? Acompanhar o processo de germinação, tá? E aí eu gosto muito, tem uma musiquinha que eu gosto muito, vou colocar um trechinho para vocês ouvirem, né? Que eu geralmente trabalho antes com eles, o desenvolvimento do vegetal, e eu trago a musiquinha porque é uma musiquinha que repete, então eles aprendem rapidinho, tá? Ela fala um pouquinho desse primeiro desenvolvimento que acontece a partir da germinação. Vou colocar um trechinho pequeno aqui só para vocês escutarem. A semente cai na terra, cai na terra, cai na terra, fica assim escondidinha, fica assim escondidinha. Vem a chuva e vem o sol, vem a chuva e vem o sol. Logo se rasga a casquinha, logo se rasga a casquinha. Aparece a raiz. O link da música tá lá na nossa revista interativa, então vocês vão poder acessar, tá? E pegar uma musiquinha completa ali para trabalhar com as crianças. E aí depois o que a gente pode trazer, né? A gente pode questioná-los, né, como método de avaliação desse trabalho, saber o que ficou registrado, né? Trazer perguntas, problematizar para ver o que de fato eles conseguiram alcançar com essa prática, né? Então, por que precisa acontecer com a sementinha para a planta nascer? Todas as plantas nascem de sementes, são algumas problematizações que a gente pode fazer ao final da prática para saber o que ficou de fato registrado. Outra questão que dá para a gente fazer aí é discutir o conflito ave presa, ave solta. Aqui em Angra a gente percebe que em vários bairros ainda tem muito essa cultura do passarinho preso na gaiola, né? E quando a gente discute o reflorestamento, né, você plantar, a gente discute também essa questão de atrair a fauna. Então, mostrar para eles que ele não precisa ter um pássaro engaiolado para ouvir o canto dos pássaros, por exemplo, né? Se ele tiver vegetação nos arredores, as aves vêm
e eles conseguem apreciar esse campo sem necessariamente manter o bicho preso. E com base nisso, eu adaptei um texto e fiz uma outra historinha, que chama Dentro ou Fora da Gaiola. Também está lá na nossa revista interativa, tá? E é uma historinha que vai discutir essa questão. Os meninos vão, caçam as aves, prendem as aves, depois um senhor compra essas aves engaioladas e solta. E aí ele vai explicar para as crianças que ele foi um preso de guerra e que estar preso é muito triste, solitário, e ele recomenda que essas crianças peguem o dinheiro que eles usaram, que eles receberam quando venderam as aves, e comprem sementes. E aí essas sementes vão provocar o surgimento da vegetação, e com a vegetação presente, as aves vêm naturalmente, eles vão conseguir apreciar sem necessariamente manter a ave presa numa gaiola. Então, é uma historinha que dá para a gente trabalhar aí também, para desenvolver um pouco dessa coisa, né, desse olhar aí sobre a questão da ave engaiolada. E aí depois, né, ao final, também dá para traçar uma discussão do porquê as aves visitam locais arborizados, né? Por que quando a gente tem vegetação as aves vêm? Elas vêm em busca de alimento, vêm fazer ninhos, vêm em busca de abrigos. É interessante que eles desenvolvam essas ideias. Ah, Vivian, mas você está aí falando, né, de não caçar a ave, não prender a ave e tal. Isso também tem uma questão de atitudes muito individuais aí. Onde está o crítico, né? Dá para a gente trabalhar uma vertente mais crítica, por exemplo, usando o filme Rio. Nesse filme, se discute a captura e o tráfico ilegal de animais silvestres. Eu acredito que a maioria de nós já tenha assistido, é uma animação, né? Então, é perfeitamente aplicável a crianças pequenas. E no Rio 2, inclusive, se discute muito o desmatamento, a questão da não preservação da Mata Atlântica e como isso impacta na fauna também. Tá? Então, aqui dá para a gente ter um olhar mais crítico sobre o sistema, né, que o problema não está só naquele passarinho engaiolado aqui na Japuíba, né, na Monsuaba, o problema está também ele abrange uma dimensão maior de tráfico, de captura para venda internacional, em larga escala. Então, trazer também um pouco dessa discussão com um olhar mais macro. E que objetivos que foram contemplados aí com essas ações? Agir com conduta ética perante todas as formas de ambiente, compreendendo a importância das próprias atitudes na manutenção da coexistência de todos os seres vivos, explorar ambientes a partir da ação, da observação, manipulação, experimentando e fazendo descobertas, reconhecer-se como agente transformador do meio, desenvolvendo atitudes para o bem individual e coletivo. E, além dos objetivos, nós temos habilidades lá dos anos iniciais, que também são contempladas por essas ações. Então, dá para a gente adaptar essas ações lá para os anos iniciais também. Reconhecer que o ambiente possui elementos diferentes, né, e a importância de preservar esses elementos, identificar-se como um dos responsáveis pelo uso consciente dos espaços públicos, tendo ações aí, né, coletivas e individuais para manter esses espaços em boas condições, associar diferentes escalas de tempo com o ritmo de atividade dos seres humanos e dos demais seres vivos, então, época de floração, frutificação, então dá para a gente acompanhar e relacionar com o nosso crescimento também. Reconhecer a existência de semelhanças entre o ser humano e outros seres vivos, né? Ressaltando a importância do respeito às outras espécies, ao espaço delas, ao modo de vida delas. Mas aí, Vivian, essa curiosidade das crianças apontarem, né, para os animais. Eles querem saber mais sobre animais, questionam tudo, veem animais e perguntam. O que dá para a gente fazer? Uma prática interessante é o jogo do mico. Dá para fazer o jogo grande, dá para usar espécies da Mata Atlântica, que são espécies do nosso bioma, né? A criança acerta o par do jogo do mico. Para quem não conhece, o jogo do mico é quase um jogo da memória, né? A gente fala partindo do pressuposto que todos conheçam, mas tem uma carta que é o mico, que é uma carta coringa ali, quando ela aparece, teoricamente, a criança tem que pagar um mico. E tem os pares de animais que são formados durante o jogo. Então, dá para fazer o jogo grande, jogar para a turma toda, jogar de forma colaborativa, de forma que eles não se percebam como adversários, mas como pessoas que estão ali juntas naquele propósito, né? Se complementando nas ações. Toda vez que
o par for acertado, dá para fazer uma descrição daquela espécie, a professora já pode deixar essa bala na agulha ali, acertou o par, faz uma descrição da espécie, que hábitos ela tem, do que costuma se alimentar, tá? Como ela e saiu um mico, ao invés da criança pagar um mico, ela pode ficar à vontade para imitar um animal que ela escolher dentre aqueles ali. De repente, ela vai gostar de imitar um animal e fica como uma proposta para o caso de quando sair a carta do mico. Se você tiver trabalhado o filme Rio, por exemplo, com as crianças, que foi sugerido na atividade anterior, dá para pegar as personagens do filme, que são personagens da Mata Atlântica, são espécies da Mata Atlântica, para fazer as cartas do jogo. Dá para trazer algumas espécies que, de repente, eles não conhecem, não veem tão frequentemente. Na nossa Mata Atlântica também, espécies que têm alguma curiosidade, né? Espécies que, de repente, eles nunca viram na vida, né? Mas fazem parte desse bioma. Dá para trabalhar a questão da extinção, que espécies estão em extinção na Mata Atlântica. Dá para trabalhar de morfismo sexual. O tie-sangue é uma ave muito frequente aqui em Angra, né? E a gente vê muito o macho, que é o vermelhinho. Geralmente a gente vê o macho e a fêmea juntos, mas a gente não percebe que aquela é a fêmea do tie, porque ela é bem diferente, né? Então dá para trabalhar o dimorfismo, que é essa diferença que acontece entre machos e fêmeas. E aí, como eu disse, saiu um mico, a criança pode imitar um animal. Então, que som esse animal faz? Pode até trabalhar os sons antes, entender a importância dos sons que os animais emitem, né? A vocalização. No exemplo do sapo aí, por exemplo, né? A gente às vezes ouve o coachar dos sapos ali, não entende a razão, né? É uma forma de atrair a fêmea, tem uma explicação para esse comportamento. Então, explicar o porquê da vocalização, né? De que forma esses animais utilizam esses sons que eles emitem para se comunicar também. Outra possibilidade que dá para a gente trabalhar, dentro ou fora do jogo do mico, mas quando surge uma curiosidade sobre animais, desconstruir essa ideia de alguns animais como vilões e invasores do nosso espaço. Serpentes, vira e mexe, aqui a gente ouve aluno falar, gente, porque mataram uma cobra lá na minha rua, no meu bairro, o cara passou lá com uma cobra enorme, porque eles têm essa ideia, né? Nós temos essa ideia de que esses animais são invasores e são vilões, são perigosos, são ameaças. Então, desconstruir um pouco essa ideia, trabalhando a importância que essa espécie tem ali dentro daquele ecossistema, a falta que ela vai fazer se ela desaparecer. E aí eu trouxe aí o exemplo da abelha, né? As abelhas. Se as abelhas desaparecerem, que às vezes acontece, gente, acontecia muito estar no refeitório ali, e entrava uma abelha, era aquela gritaria, o pessoal entrava no refeitório, enquanto não dava uma chinelada e matava a abelha, ninguém se sossegava, as crianças ficavam em pânico, porque existe essa ideia de que a abelha vai picar, vai doer, vai machucar, pode ter alergia. Então, trazer também o lado positivo, esses animais como potenciais polinizadores, né? Se faltar esse tipo de atuação das abelhas, por exemplo, vai faltar alimento, não só para os ecossistemas, como para todo mundo, né? Inclusive para a nossa espécie, isso respinga na gente também. Então, tem aí um trechinho do filme B-Movie, né, em que ele fala sobre a polinização, né, um dos agentes do pólen ali vai falar sobre a polinização. Então, dá para trazer um pouquinho da importância ecológica desses seres, aí discutir isso, para descartar e desconstruir um pouco essa ideia de vilões. E aí, depois disso, dá para a gente fazer a oficina de montar a abelha com rolinho. Está lá na nossa revistinha também, para quem quiser depois achar interessante a ideia. Eles amam, a gente coloca o nome deles na abelha, eles ficam ali contemplando a abelha de cada um. Então, é uma outra ideia que dá para a gente complementar essa prática aí. A Vivian, a minha escola é perto da praia, eles têm maior curiosidade sobre animais aquáticos, né? Eles vêm ali na areia, caranguejo e tal, o que dá para eu trabalhar? Fica uma sugestão de filme aí, As Aventuras de Sammy, que é bem adequado para essa faixa etária, que são crianças pequenas, né? E nas Aventuras de Sammy, ele traz essa discussão sobre a biodiversidade, tá? Traz exemplos, né? As relações tróficas, que são as relações alimentares dentro daquele ecossistema marinho, que diversidade tem ali, dá para a gente trabalhar um pouquinho, dá até para fazer um jogo do mico com os animais aquáticos, com a fauna aquática, a fauna marinha, tá? Fazer uma relaçãozinha com o mangue, a escola que está perto do mangue, a importância do mangue. Que objetivos são contemplados com essas práticas que eu apontei aí, gente?
explorar novas possibilidades lúdicas, envolvendo o meio ambiente numa relação consciente e responsável de reciprocidade, não de posse, entender as diferentes formas de relação entre seres vivos e fatores sem vida, desenvolvendo a noção já da dinâmica de um ecossistema, identificar e representar graficamente os diferentes tipos de sons em ambientes naturais construídos. Então, quando ele vai ouvir os sons dos animais, ali você pode pedir para ele desenhar que animal faz esse som, pode pedir que eles ilustrem. E também tem habilidades, lá dos anos iniciais, que são contempladas por essas ações e a gente pode adaptar e usar. Ó, essa do terceiro ano, identificar características sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem os animais, mais comuns no ambiente próximo, comparar diferentes modos de vida dos seres vivos presentes nos espaços de vivência, associando-os às características daquele ambiente que esses animais habitam. Associar diferentes características dos seres vivos aos ambientes em que eles vivem, identificar características sobre o modo de vida, como se reproduzem, como se deslocam os animais, né, mais comuns no ambiente próximo. Então, são várias habilidades aí dos anos iniciais que podem ser contempladas. Ó, reconhecer a existência de semelhanças entre o ser humano e os demais seres vivos, e a importância do cuidado que a nossa espécie deve ter em relação às outras. Diversas habilidades lá da ementa dos anos iniciais que são contempladas também por essas ações. Dá para a gente desenvolver com os maiores. E no caso de as crianças terem curiosidade sobre os arredores do espaço escolar, olhou o espaço escolar ali e começa a perguntar sobre o que está vendo, seja um ambiente construído, seja um ambiente natural. O que dá para a gente fazer? Dá para trazer um projeto, dá para a gente construir um projeto de expedição, os pequenos expedidores, né, os chamados pequenos expedidores. Levar essa molecada aí para desbravar esse espaço, conhecer tanto o espaço da escola quanto os arredores da escola, fazer uma expedição. Tá? O que dá para fazer com isso? Eles vão conhecer os diferentes componentes daquele ambiente, do ambiente escolar e dos arredores, né? Vão perceber diferentes materiais que compõem diferentes coisas, objetos de uso. A gente pode incentivar a coleta de itens, né, de acordo com o interesse da criança, deixá-los à vontade e deixá-los coletar aquilo que é do interesse, sempre ressaltando essa questão do cuidado, não arrancar pedaços da planta viva, né, não tentar manipular um animal vivo ali, que de repente pode dar um problema. Então, ele encontrou um insetinho morto, né? O que a gente faz quando é uma criança, né, gente? Geralmente a gente fala, larga isso, vai lavar a mão. Não, deixa ele trazer, vamos observar, deixa explorar isso. A folhinha caída no chão, um graveto, né, uma tampinha de garrafa, eles podem encontrar diversos itens. Vamos recolher, vamos trazer para a sala e vamos comparar, né? Se a tampinha de garrafa estava no meio daquelas folhas caídas no chão, como ela foi parar ali? Então, discutir a interferência das ações humanas e, nesse momento, né, da expedição, dá para a gente pedir que eles registrem imagens dos ambientes, dos arredores da escola ali, com tablet. Né, eles usarem o tablet nesse momento para registrar as imagens daquilo que eles estão coletando, como é aquele ambiente, onde eles encontraram aqueles itens. E aí, vamos voltar para a sala de aula com esse material coletado. O que dá para a gente fazer lá? Diferenciar fatores vivos de elementos sem vida, né, destacando a importância de ambos para o equilíbrio do ambiente. Então, vamos imaginar que ele pegou lá um graveto. Ah, o graveto estava caído no chão, professora, não serve para mais nada. Serve, gente. Se ele estiver num solo, né, que é um solo de terra, né, se não estiver no concreto, ele vai decompor aquilo, ele serve de matéria-prima para decomposição, para retornar como nutriente ao solo, como nutriente para as plantas. Então, entender de que maneira até os elementos sem vida eles contribuem para o equilíbrio de um ecossistema. Tá? Comparar os elementos coletados, analisar a composição desses itens coletados. E depois, ó, dá para a gente fazer umas oficinas pedindo que eles criem, né, que eles construam alguma coisa, né, arte, façam uma obra de arte a partir daquilo que foi coletado. Se for perto da praia, ó, dá para a gente ir lá, fazer escultura com conchinha, explicar para ele por que ele não pode tirar a conchinha dali, né, desconstruir essa ideia do catar a conchinha tem que ficar, gente, porque ela vai devolver minerais para o solo. Então, deixá-los manusear, montar esculturas ali, mas depois manter isso no ecossistema de origem, não precisa eu levar, tá ali naquele espaço.
Desconstruir a ideia dos manguezais como ambientes sujos. A gente vincula muito a imagem do manguezal a um ambiente sujo, sem vida, tá? Onde a gente deve descartar resíduo. Tem muitos relatos aqui de pessoas que falam que as crianças já têm essa imagem, que na comunidade o pessoal usa o mangue como lixão. Por que o pessoal usa o mangue como lixão? Porque o manguezal, ele exala um odor característico desse tipo de solo lodoso, pesado, onde acontece decomposição, tem derivados de enxofre se formando, mas a gente tem que desconstruir a ideia de que esse cheiro remete à sujeira. Manguezal não é sujo, muito pelo contrário, é um berçário da vida marinha. Espécies aquáticas, tanto das espécies de água doce do rio, né, os manguezais são locais de encontro entre o rio e o mar. Essas espécies usam esses espaços para se reproduzir. Então, desconstruir essa ideia de que o mangue é algo sujo. E o que mais dá para a gente fazer? Construir um terráriozinho, produzir um terrário para ficar ali na sala de aula, né? Um terrário é um mini ecossistema. Ali dá para você trabalhar ciclo da água, biodiversidade, tá? Então, coloca ali a pedrinha, a terra, o carvão, a pedrinha, a areia, o carvão, a terra, planta alguma coisa ali, rega. Essa água depois, ela, mesmo com o terrário fechado, né, essa imagem que aparece à nossa direita aí, tem um terráriozinho de garrafa PET fechado. O terrário pode ficar fechado, tá, gente? Porque o ciclo da água vai acontecer ali, ela vai evaporar ou vai sair por transpiração na planta, ela condensa ali quando ela entra em contato com a superfície do frasco e depois ela vai escorrer, vai adentrar o solo novamente. Então, terrários são importantes aí, peças para a gente trabalhar o ecossistema e entender como um ecossistema maior funciona. E para a gente inserir um olhar mais crítico aí, trazer um pouco de uma discussão mais crítica a respeito dessa questão, né, da nossa relação com o ambiente, a gente deixa de sugestão aí o Lorax, que é uma animação infantil que discute desmatamento, o impacto da produção, a forma como os nossos padrões de consumo são direcionados por esse sistema capitalista de produção, os valores que são construídos na sociedade, que são passados de uma geração para outra, como verdades, né, do que é bom e do que é ruim. Fica a dica aí de animação que dá para a gente trabalhar essas questões, tá? Que objetivos são contemplados com essa ação, gente? Utilizar elementos naturais, terra, pedrinhas, folhas caídas e materiais reutilizáveis para representar diferentes formas de ambiente por meio de construções criativas, classificar elementos de acordo com os atributos, elementos vivos, elementos sem vida, a fim de observar e compreender as diferenças entre eles, entender as diferentes formas de relação entre os seres vivos e os fatores sem vida, desenvolvendo a noção da dinâmica de um ecossistema, reconhecer-se como agente transformador do meio, desenvolvendo atitudes para o bem individual e coletivo, explorar ambientes pela ação, observação, manipulação, experimentando e fazendo descobertas, utilizar com a ajuda dos responsáveis e do professor recursos tecnológicos, o tablet, para registrar paisagens naturais e modificadas, observando as mudanças que podem ocorrer ao longo do tempo. E habilidades também lá dos anos iniciais que podem ser contempladas, a gente pode estender para lá. Essa daí do primeiro ano, comparar características observadas nos lugares de vivência e identificar diferenças e semelhanças entre eles. Conhecer ações ou práticas humanas que reduzam a degradação ambiental em áreas como manguezais, encostas, margens de cursos d'água, para minimizar os impactos negativos sobre esses ambientes. E aí a gente passa para as possibilidades lá nos anos iniciais. Como esse componente de meio ambiente pode se inserir nos anos iniciais? Como a gente pode, né, trabalhar aí? Aqui nos anos iniciais, a gente pretende que as práticas deem continuidade àquilo que foi desenvolvido lá na educação infantil, certo? E aí, para isso, elas são pensadas respeitando, né, o aumento da faixa etária, o desenvolvimento cognitivo, que vai acontecer nessa transição que vai acontecer lá da educação infantil para cá. Então, a gente pretende que as práticas que complementem, né, aquilo que foi visto lá na educação infantil. Nos anos iniciais, o documento foi pensado com base em 3 eixos temáticos. O primeiro deles, Meu Corpo, Meu Primeiro Ambiente, visa a reflexão do estudante, do indivíduo, como parte do ambiente, né, para que ele compreenda a necessidade de cuidar de si, de cuidar do próprio corpo, porque ele integra esse meio, tá?
praticando hábitos de alimentação saudável, né, hábitos de saúde, de higiene, enfim, é o cuidado consigo, porque nós somos parte desse ambiente. O segundo eixo, minha relação com o outro. Permitir que ele identifique e valorize as diferenças sociais e ambientais, características culturais diferentes, tá? Reconhecendo a importância da diversidade, do respeito, né, desse convívio, né, que a gente precisa ter e respeitando as diferenças uns dos outros. E o terceiro eixo, minha relação com o mundo, tá? Que pretende que o estudante faça essa reflexão crítica em relação aos impactos das atividades produtivas e das relações de consumo que a gente estabelece em âmbitos local e global. Esse documento, né, a ementa dos anos iniciais, também foi pensada dialogando com a base, tá? E com o nosso documento orientador curricular e com base nos diálogos com os professores que já atuaram, estão atuando com esse elemento, né? Esse componente da parte diversificada, ou já atuaram anteriormente. E é importante que o professor que está trabalhando o meio ambiente com a turma, ele também esteja em diálogo com o professor regente. O professor regente, ele vai estar trabalhando as habilidades da base, lá do DOC. O professor de meio ambiente, ele vai estar trabalhando as habilidades lá do componente, da ementa. Elas precisam dialogar. Senão, né, o trabalho não vai casar. Se cada um estiver falando de um assunto, então a ementa já foi produzida pensando nisso, tá? E esse diálogo, ele é fundamental. E o que dá para fazer, gente, nos anos iniciais, com base naquelas habilidades ali? O que dá para a gente fazer para contemplar? No primeiro ano, por exemplo, destaquei uma habilidade aí do primeiro ano, que é identificar e valorizar as características das culturas locais, tais como a caiçara, quilombola e a indígena, reconhecendo as relações estabelecidas entre estes grupos e o ambiente ao longo da história. O que dá para a gente fazer quando a gente fala de culturas diversas, né? Essas que estão aqui imersas também no nosso cotidiano. Uma possibilidade, recorrer à literatura. O que nós temos de material literário produzido sobre os povos originários aqui da nossa região? Aqui na Biblioteca Municipal, pessoal, tem alguns exemplares que contam histórias e lendas da Ilha Grande e que trazem ali material interessante para a gente discutir, levar essa história para a sala de aula, levar essa lenda, né, pedir que o estudante ele imagine aquela situação, ele recria aquela situação. Eu destaquei aqui para a gente tomar como exemplo a lenda do Urutau. O Urutau é uma ave, essa lenda ela não é específica de Angra, tá, gente? Ela percorre aí o Brasil todo, em áreas de floresta, onde essa ave está presente, existe muito dessa lenda presente, né? Que o canto do Urutau é um lamento. É uma ave do mau agouro, né? Que ela traz... E esse Urutau cantou significa morte. Desconstruir essa ideia, né? Trazer a lenda, mas mostrar o Urutau como uma ave importante desse ecossistema, né? Que tem a sua importância ecológica. Então, recriar, recontar a história do Urutau coletivamente, desconstruindo essa ideia de que é uma ave fantasma, uma ave, né, que traz a ideia do mau agouro, da morte. Trazer, por exemplo, a curiosidade que a gente tem aí sobre essa ave, que é uma ave que se camufla muito bem, ela tem essa questão do mimetismo, de imitar o ambiente, né? Ela fica ali escondidinha, e a questão de, mas canta à noite, é uma ave de hábitos noturnos, então falar desses hábitos, trazer a importância ecológica, trabalhar o canto do Urutau está lá na nossa revista interativa, tá, gente? Depois, para quem quiser ouvir e tiver curiosidade, a revista vai ser disponibilizada, vocês podem visitar lá para ouvir o canto do Urutau, quem não conhece. Uma outra possibilidade, gente, discutir com eles o uso, né, que os povos indígenas, os saberes dos povos indígenas sobre as propriedades dos vegetais, que uso é dado, né? Como isso vai passando de uma geração para outra, isso chega até nós também, como fica essa coisa, como eles usam as ervas, né, para tratar determinadas questões, e até mesmo discutir, existe ali um cuidado, né, que a gente não pode sair prescrevendo nada, dizendo para fazer porque aquilo vai curar,
com um cuidado muito grande aí nessa linha tênue entre prescrever algo para a criança fazer e discutir conhecimento, né? Sempre focando nessa questão do conhecimento que é falado, se eles conhecem, lá na casa de vocês já usaram, já viu, alguém já falou, geralmente eles buscam, pedir para trazer de repente um exemplar, né? Boldo, né? Cidreira, que tem por aí afora, cresce pra caramba, com muita facilidade, discutir um pouco, né, de como os indígenas, os saberes indígenas sobre esses vegetais, eles foram e ainda são de extrema importância até mesmo na medicina convencional, tá? Por mais que alguns relutem ali em admitir, até na medicina convencional, tá, gente? Outra possibilidade, né, que nós temos aqui o quilombo também, o povo quilombola presente no nosso município, trazer para essas crianças a questão do que é o quilombo, o que era um quilombo, né? Como esses primeiros quilombos se formaram, né? Como é o quilombo que nós temos hoje, como é a cultura desse lugar, trabalhar o jongo, os cantos do jongo, a capoeira, que são muito presentes ainda até hoje, tá? Esse vídeo aí que é um documentáriozinho aqui no Bracuí, né? No quilombo que a gente tem no Bracuí. Lá na nossa revista tem um link do vídeo completo, então dá para a gente se informar sobre a cultura desse lugar e discutir isso um pouco, né? Depois levar para a sala de aula, pedir que eles reproduzam a dança, levar a letra do canto, trabalhar isso. Para o segundo ano, eu destaquei essa habilidade aí, que pode parecer até um pouco desconexa, mas não é, tá, gente? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de meio ambiente como um todo. Tudo que nos cerca é meio ambiente, então, escola, casa, e essa habilidade, ela vem justamente falar sobre prevenção de acidentes domésticos, a fim de que a criança aprenda a adotar práticas mais seguras no cotidiano. E o que dá para a gente fazer em relação a isso? A gente pode trazer um vídeo, tá? Esse videozinho aí é um vídeo interessante, de uma página que eu encontrei pesquisando mesmo na internet, foi sugerido. E ele traz diferentes tipos de acidentes domésticos, tá? E como a gente pode fazer para prevenir. Traz o vídeo, discute o vídeo, eles adoram contar as histórias que aconteceram na casa. Que o irmão bebeu cloro, que o tio subiu no banco, caiu, quebrou a bacia, que a tia subiu no vaso sanitário. Olha, é a aula da desgraça. Mas aí a gente, né, media para não se estender demais naquela discussão, não traumatizar, não chocar, mas ao mesmo tempo deixa que eles apresentem ali os exemplos também. Depois de apresentar o vídeo, de discutir as possibilidades de acidentes, né, de situações, as variadas situações que podem se apresentar como situações de risco no ambiente doméstico, o que dá para a gente fazer? Eu gosto de uma atividade que eu chamo brincando de casinha. Né? Geralmente a gente fazia na escola no dia do brinquedo, no dia da novidade. Eles traziam os brinquedos e a gente replicava diferentes ambientes domésticos, né? Eu pedia para trazer itens que poderiam ser usados ali para fingir que é um quarto, para fingir que é um banheiro, para fingir que é a cozinha. E com os próprios brinquedos ali a gente ia simulando situações. E ao simular essas situações, a gente ia a gente ali ia trabalhando um joguinho de certo e errado, tá? É uma possibilidade, tá certo, tá errado. Essa situação aqui, subiu no banco, ficou na ponta do pé para pegar tal coisa, né? O medicamento foi armazenado, né, num local de acesso que qualquer criança pequena pode abrir a porta e abrir, tá certo, tá errado. No final vocês vão ver que eles vão desenvolvendo, né, as noções daquilo que a gente deve ou não praticar no ambiente doméstico para garantir a nossa segurança. No terceiro ano, pessoal, eu destaquei essa habilidade aí. Investigar a utilização de recursos naturais com destaque para o uso da água em variadas atividades, tais como a industrial, a agricultura e a pecuária, discutindo os problemas ambientais provocados por esse uso. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente trazer dados, tá? A gente já está no terceiro ano, então dá para eu trazer alguns dados para eles olharem e compararem, né? Para a gente ver que o problema não está só em fechar a torneira, né? Quando a gente compara o uso doméstico com o uso industrial, perdoem, com o uso industrial e o uso da água
nas atividades agrícolas, né? A gente percebe que o uso doméstico ele corresponde a uma parcela pequena da quantidade de água que é utilizada, né, no nosso cotidiano. Dá para a gente trazer um gráfico, esse gráfico da direita, eu acho ele bem interessante, que ele mostra a quantidade de água necessária para produzir determinadas coisas. Então, ó, 1 quilo de carne para ser produzido consome mais de 17 mil litros de água. Para você produzir 1 quilo de manteiga, você consome cerca de 18 mil litros de água. Mas, Vivian, é um aluno do terceiro ano. Como é que eu vou fazer para ele entender o que é 18 mil litros de água? Ele vai ficar ali com aquela cara de paisagem sem saber, né, como a que isso corresponde, se isso é muito, se isso é pouco. É uma ideia, tá, gente, que eu usava e muitas vezes funcionava. Leva para ver o tamanho da caixa d'água da escola, quando possível, tá? Olha o tamanho da caixa d'água, uma caixa d'água de 1.000 litros, então 17 mil são 17 dessa aqui, gente. 4 mil são 4 caixas d'água dessa. Então, fazer analogias, de modo que eles consigam perceber que é muita água, tá? Não é pouquinha. Então, isso já começa a desenvolver mesmo nessa faixa etária, né? Mas estudantes mais novos ali, de 8, 9 anos, a ideia crítica sobre os processos, sobre a produção também. Outra possibilidade, a gente pode falar sobre a água que a gente usa no município. De onde vem a água que a gente consome em Angra? Não sei se vocês têm esse conhecimento, né, mas muito da água que a gente consome em Angra vem de nascentes. Em alguns bairros, até de nascentes bem próximas ao bairro, coletada direto das nascentes, né? Essa imagem aí que aparece do lado direito da tela para vocês é uma imagem ali da barragem da Banqueta, que é de onde vem a água que fica ali acumulada, é coletada, né, de uma nascente, fica ali acumulada para ser distribuída para o centro de Angra, por exemplo. Pesquisar com eles onde a gente tem nascentes no bairro, onde a gente tem nascente no município, como uma nascente se forma. Essa figura da esquerda, ela mostra para a gente como uma nascente se forma. A chuva, a infiltração da água da chuva, a formação desse lençol freático, tá? Que vai por debaixo da terra, ó, até chegar num ponto onde ele vai sair, onde ele vai encontrar um local de saída. Essa água que infiltrou e que estava no subsolo, ela vai encontrar um lugar de saída, e ali a gente tem uma nascente. Assim se forma uma nascente. Outra questão muito importante de discutir quando a gente fala de nascente, gente, a importância da preservação da mata ciliar, da vegetação dos arredores, né, das nascentes. Se a gente retirar essa vegetação, a infiltração fica comprometida, provoca erosão no solo, e aí, quando a gente devolve essa vegetação, o ambiente ele vai se refazendo, tá? Essa imagem aí é de um site, o link do site. Ele está lá na revistinha interativa também, para depois, se vocês quiserem buscar por esse material. Acho que é Água Sua Linda, o nome do site, se eu não me engano. Está lá na nossa revista interativa. E ele tem várias imagens que dá para a gente trabalhar sobre várias questões que envolvem consumo de água, né, essa questão do desmatamento. Então, discutir isso também, mostrar o ambiente desmatado, como fica, né, que pode secar, a erosão vai estar mais presente ali. E, além disso, dá para a gente trazer uma situação experimental para demonstrar ali na prática como isso acontece, tá? Então, esse experimento aí é um experimento simples, tá? Que a gente usa garrafa PET. Numa das garrafas a gente deixa o solo puro, coloca só terra. Na outra a gente coloca terra e coloca folha seca por cima da terra. E na última a gente planta alguma coisa. Pode ser alpiste. E aí deixa ali, deixa germinar. O alpiste germina muito rapidinho. Quando já tiver germinado, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar a infiltração da água e o comportamento da água nos 3 diferentes exemplos de solo. O solo exposto, o solo que vai ter aquela cobertura da vegetação seca, a vegetação que caiu e tal, e o solo com a vegetação viva, que está plantada ali, tá? E aí, no final, é bem interessante, tá, gente? Eu vou dar até play no vídeo de novo aqui para vocês olharem mais ou menos o resultado. Ó, esse aí é o solo nu, aquele solo exposto, você não plantou nada, você não botou nada. Essa daí é a água que sai do solo que estava coberto com a serapilheira, que é esse vegetal seco, essa vegetação seca ali que
estava morta, mas ela tem sua importância, e aí é a água que sai quando você joga do solo que está plantado, o solo que tem vegetação. Então, quando você joga água ali, você simula a chuva, né, e 3 situações diferentes. Essa atividade, esse vídeo da atividade está completo na nossa revista também, tá, pessoal? E que habilidades eu contemplo com essa atividade? Ó, tem habilidades do 5º ano que são contempladas lá também, gente. Ó, compreender a importância de ações coletivas e individuais nos espaços de vivência para redução de riscos e desastres. Então, associar essa questão do solo exposto com os desastres, também os deslizamentos. Compreender a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, conservação dos solos, do curso de água, da qualidade do ar atmosférico, tá? Outra possibilidade aí que dá para a gente usar para discutir as razões da crise hídrica, as atividades que consomem muita água. Esse filme Rango é uma animação que discute isso, tá? A distribuição de água que acontece de maneira desigual, tanto no Brasil quanto no mundo. Ah, e aí a gente tem outras habilidades que são contempladas também pelo filme aí, ó, lá no 5º ano, identificar os principais usos da água, né, conhecer as mudanças de estado físico da água e como, né, isso acontece no ciclo hidrológico, as implicações que isso tem para a agricultura. No 4º ano, pessoal, o que dá para fazer? Vou partir dessa habilidade aí, ó, conhecer o processo de produção, circulação e consumo de diferentes produtos, a fim de desenvolver um olhar crítico sobre suas influências no ambiente. E aí dá para a gente trabalhar, por exemplo, ó, no filme All-In, nessa animação, tá? Que vai discutir produção em larga escala, o estímulo ao consumo desenfreado, eu quero ou eu preciso, a obsolescência programada dos aparelhos, né? O uso do plástico, quanto a gente usa plástico hoje, depois dá para a gente discutir a questão do microplástico. O plástico está voltando para a gente até através da alimentação, tá, gente? Esse outro videozinho aí também é legal para a gente trabalhar o papel de cada um, né? Governo, empresas, catadores, a população em si, para classificar e identificar os tipos de resíduos, a responsabilidade coletiva na produção e no descarte, a importância da coleta seletiva. A gente pode assistir o vídeo e depois fazer uma atividade com uma ação encenada de jogos de papéis, onde cada um ali assume uma posição, né? Um representa a população, o outro representa a produção, o outro representa ali o governo, os catadores, e cada um vai defender vai vender o seu peixe, tá? Só uma coisa interessante que nesse vídeo tem, ele tá lá na nossa revista também, mas ele tem uma parte que ele mostra o descarte dos resíduos sólidos para fazer compostagem, e ele mostra, parece carne. Se vocês usarem esse vídeo, não esqueçam de dizer que carne não deve ser utilizada na compostagem, tá? Né, digam que é outra coisa ali, porque quando a gente assistiu ao vídeo ficou parecendo que era carne, e carne a gente não deve usar quando a gente fizer a compostagem, por exemplo, né, de reaproveitar os restos. O que dá para a gente fazer mais? Produzir ecobag com jeans usado. Ah, Vivi, mas não sei costurar não sei ter habilidade manual nenhuma para costura. Usa cola. Chama aquela mãe parceira da escola para ajudar. Na escola que eu trabalhei, tinha uma mãe que usava para confeccionar roupa de boneca. Era uma farra, porque ela chegava com aquelas roupas de boneca. Era o dia que a gente tinha de fashion star das crianças. Por que discutir essa questão da roupa? Hoje a gente já tem um negócio aí na indústria da moda que chama slow fashion, né, que é para começar a conscientizar sobre essa questão das tendências, né, para não mudar tão rápido assim, essa coisa, desconstruir essa ideia de que a roupa é descartável. Eu usei nessa estação, na estação que vem já não serve mais, ano que vem, no outro verão, já vai ser outra cor, outra paleta. Então, hoje, até mesmo a indústria da moda, ela tem repensado as ações, porque a gente tem centenas de milhares de toneladas de roupa flutuando aí oceano adentro, tá, gente? É um problema ambiental importante. Outra atividade interessante também com essa questão do resíduo, gente, a produção das ecobags com rede velha, rede apreendida. A gente sabe que a pesca de arrasto ainda é uma prática que acontece aqui, algumas redes são apreendidas às vezes, essas redes depois elas são descartadas e aí vai acabar indo para o lixo, vai acabar voltando para o mar, ou elas são abandonadas no próprio mar, elas acabam praticando o que a gente chama de pesca, esqueci o termo agora, pesca fantasma, lembrei, que fica ali e aí vai capturar tartaruga, golfinho que precisa subir para respirar, o animal vai morrer ali. Então, recolher essas redes, lavar, tem um projeto que já acontece na Ilha Grande, tá?
de uma oceanógrafa em parceria com nativos, tá? Começou com um senhorzinho que foi ensinando a postura dessas bolsas para outras gerações, e hoje isso ajuda a movimentar a economia, né, lá dessa região, lá da Ilha Grande. Essas ecobags são vendidas até para exportação, tá? E retira esse material ali que estava no oceano, provocando mais um problema. E essa atividade aí, por acaso, ela já foi desenvolvida por uma professora nossa, da nossa rede, a professora Rafaela Bettoni, lá na Escola Brigadeiro Nóbrega da Ilha Grande, tá? Coincidentemente, a professora Rafaela já fez uma atividade com as redes, essas redes aí que foram aprendidas, né? Que é a produção das esponjas de banho. Então, confecciona a esponjinha com a rede, coloca o sabonete dentro e ela ganha um novo uso aí, tá? Então, essa aí já tem o nosso carimbo Sejim de qualidade. Foi produzida, ó, por uma professora da nossa rede, tá, gente? Carimba que é top. Dá para a gente fazer a composteira, ó, usando balde, que a gente pode ir lá no tio do material de construção pedir. Se a escola não tem chão, não tem solo, não dá para a gente fazer a compostagem no chão, vamos fazer a compostagem nos baldes, tá? Tem o passo a passo aí, o videozinho tá na revista depois, se vocês quiserem assistir na íntegra, tá? Mostrando as etapas, como deve fazer, que tipo de material deve ser colocado ali dentro. Aqui no município também acontece um projeto interessante. Se a escola de vocês ainda não adere ao projeto, pode ser o momento, que é o eco-óleo, tá? Voltou a funcionar agora, nesse período que a gente está com a pandemia um pouco mais sob controle. O pessoal vai recolher o óleo de cozinha na comunidade, na escola, e depois leva o que foi produzido com esse óleo usado, sabão, tá? Então, as crianças levam óleo para a escola, ele é descartado de maneira, né, adequada, essa galera recolhe e depois devolve para eles como produtos que vão ser de uso ali da comunidade, do local. Dá para a gente discutir um pouco sobre as diferentes categorias de agrotóxicos, tá? Que afinal de contas deixam resíduos. A gente tem agrotóxicos como um tipo de resíduo. Por que se usa agrotóxico? Quais são os diferentes tipos de agrotóxicos, né? Dá para voltar lá na discussão da abelha, que a gente puxou lá na educação infantil, e mostrar que o agrotóxico ele não mata só a praga, ele pode matar também aquele animal que é um importante agente ali de manutenção do equilíbrio daquele ambiente, tá? E até para o nosso organismo mesmo, bioacumulação, tá? Como isso pode impactar a nossa saúde. E aí a gente tem outras habilidades que são contempladas com essas ações também, tá, gente? Do 4º, do 5º ano, ó, verificar como o acúmulo de resíduos na natureza impacta nos organismos vivos, construir propostas coletivas para consumo mais consciente, criar soluções para o descarte, reutilização de materiais na escola ou na vida cotidiana, tá? Vamos trazer mais discussões sobre produção também, né? Como eu posso trazer essa questão da produção? Né? Eu tenho matéria-prima, eu tenho uma produção industrial para eu chegar num produto, né? Grande parte do que a gente consome hoje em dia é produto, é fruto de um processo de produção industrial. Então, trazer alguns questionamentos que nos levem a trabalhar esses conceitos da produção, tá? De onde aquilo vem. Uma ideia que eu trouxe aí é do açúcar, tá? Isso aí é uma reportagem uma matéria dessa revista Recreio, que tem uma linguagem bem adequada para essa faixa etária, tá? E ela começa com essa pergunta, né? Como o açúcar é produzido? E a gente pode puxar a pergunta, né? Como o açúcar é produzido? De onde ele vem? Tá? E a partir disso, a gente pode trabalhar esse texto dessa reportagem, e depois disso, né, desenvolver com a criança a questão da escrita, tá? Da produção de texto, pedir para depois ele escrever ali para alguém da família, o que ele entendeu sobre como o açúcar é produzido, você sabe de onde vem esse açúcar, né? Pedir para que ele faça esse registro, tá? Dessa pesquisa que vai ser feita de maneira coletiva ali, e assim a gente consegue desenvolver a questão da matéria-prima, do processo produtivo, o que esse processo envolve, né? Como entram os produtos químicos nesse processo, várias coisas aí. O açúcar é interessante porque, para branquear, por exemplo, a gente usa produtos químicos que podem ter um impacto negativo para a saúde. Por isso que o açúcar refinado pode mostrar um vilão aí, tá?
E a gente contempla outras habilidades aí com essa ação também, ó. Identificar e descrever problemas ambientais que ocorram no entorno da escola ou da residência, lixões, indústrias, né, poluição de cursos d'água, propondo soluções para esses problemas, relacionar a produção de lixo doméstico da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo, construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso, reciclagem e descarte de materiais. No 5º ano, gente, o que dá para fazer? Vamos partir dessa habilidade. Analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pela expansão urbana. O que eu posso fazer para discutir expansão urbana, crescimento urbano? Posso convidar uma pessoa mais antiga da comunidade, que aqui a gente vai chamar de griot. Esse termo griot, ele se refere a pessoas que conhecem a história daquele lugar, podem recontar essa história e trazer esses griots na escola. Pedir para contar a história de como aquele lugar era. As crianças prestarem atenção e depois ilustrarem como elas imaginaram que aquele lugar era antes dele se tornar o que ele é hoje. Tá? Depois a gente pode propor uma encenação contando a história da comunidade. Eu tive a oportunidade de fazer isso lá na Monsuaba, contando a história do Portugal. E foi muito bacana para entender a história do Portugal, entender como se formou a vila do Portugal. Então pode ser uma oportunidade muito interessante para a gente conhecer a maneira como aquele bairro se formou daquela forma que ele é hoje, né? Outra sugestão, você pode encenar, pode pedir para eles ilustrarem, pode também para pedir que eles registrem. Né? O griot contou a história, eles desenharam como era o lugar, eles ensinaram a história do lugar. E como é esse lugar hoje? Como é a rua que eu moro? Né? Como é a vila que envolve minha escola? Pedir que eles registrem com os tablets e depois fazer uma exposição de fotografias. Pede na família, tem foto daqui como era antes, tentar trazer até uma comparação desse lugar, como ele era anos atrás e como ele ficou hoje em dia, né, para essa geração. Outra sugestão de filme que pode tratar essa questão da urbanização e as discussões implícitas nessa temática, Os Sem Floresta, tá? Os Sem Floresta, eles trazem essa questão esse filme que traz essa questão da urbanização, né? Eles chegam, constroem um condomínio ali, e aí os animais falam, metade da floresta sumiu, né? E aí ali a gente pode discutir a questão da invasão. Quem invadiu o espaço de quem? Porque aí começa aquela coisa, os animais entram nas casas, as pessoas querem matar, acham que são pragas, e isso muito acontece no nosso cotidiano, né, gente? A gente pode voltar naquela questão de que os animais não são vilões, eles são importantes no ecossistema. A gente pode voltar aqui no 5º ano nessa discussão, percebam que a gente puxou lá atrás da educação infantil. Então, dá até para encontrar links aí. Que outras habilidades são contempladas? Associar diferentes características dos seres vivos ao ambiente que eles vivem, perceber a importância de respeitar os diversos espaços e modos de vida, conhecer a história das migrações humanas e de outros seres vivos no espaço de vivência, relacionando-as às mudanças ocorridas naquele ambiente ao longo do tempo, tá? E eu fico por aqui, tá, gente? Aí são algumas referências que eu usei para construir essa apresentação. Agradeço a atenção e a paciência de vocês por me ouvirem por mais de 1 hora, tá? Eu espero que eu tenha trazido aqui algo que possa contribuir, mesmo que pouquinho, para a prática de vocês. E vou deixar a Fabi ver aqui se tem alguma pergunta, alguma questão que tenha surgido aí ao longo da apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum apontamento, alguma crítica, a hora é essa, gente. Enquanto isso, enquanto vocês pensam aí, eu vou mostrar a revista, vou projetar aqui, vou parar de apresentar aqui a apresentação, vou mostrar para vocês a nossa revista interativa, gente. Vai chegar para vocês aí a revista com os links de algumas sugestões que foram dadas aqui, tá? De atividades que foram apresentadas aqui. Essa é a capa da revista, a capa aí da nossa revista, traz aí tudo que a gente vai discutir aí, todo o material que vai estar disponível na revistinha, tá? Uma discussãozinha sobre o histórico que eu apresentei lá no início, tá? Por que a gente hoje tem que falar de meio ambiente, né? Por que meio ambiente virou uma discussão que, inclusive, faz parte da educação escolar. Depois, a gente tem aí materiais que podem ser usados por vocês. Os eixos estão aí, a justificativa dos eixos, tá?
os objetivos de cada eixo temático. Ó, as sugestões de filme com um resuminho aí para quem não conhece o filme. As historinhas, o link das 2 historinhas que eu falei para vocês que eu produzi, gente, ele tá aí, né? Os links eles estão aí na nossa revista interativa. Então vocês clicam aí, a historinha abre no YouTube. Tá? Ela não está contada, eu não fiz o resumo da história contado, porque eu acho que é interessante cada professor contar do seu modo, dar a sua entonação, de acordo com a sua turma. Então, lá no YouTube tem a passagem da história, tem o texto, mas ele não tá contado, não. Então, vocês podem buscar esse material lá e contar a história para as crianças. Ó, a musiquinha da germinação, ela tá na revista, tá, gente? Tem uma sugestão de desenho, Como a Água Vira Chuva, é um desenho animado de 12 minutos, que dá pra gente aproveitar também, trabalhar ciclo da água. Ó, as ideias lá das oficinas, ó, e as habilidades, os objetivos que elas contemplam. Ó, isso aí é uma prática que já aconteceu na nossa rede, ó, dos pequenos expedidores, tá? Esse foi o nome que nós trouxemos aqui na apresentação, mas práticas semelhantes já aconteceram na nossa rede. Essa professora trabalhou com o 5º ano o livro Menino do Dedo Verde, tá? Se vocês quiserem conhecer a história, dá para clicar no livro aí e ver essa história, tá? Trabalhar com os alunos aí também. Ó, ideias de horta com pet. Aqui no finalzinho dessa página tem sugestão de produção de vaso autoirrigável, tá? Bem interessante prática com garrafa pet, tá, gente? Vaso autoirrigável para comprar não é barato, não. Ó, a lenda do Urutau. Se vocês clicarem aí na página, tem o canto do Urutau, tá? Tem a lenda retratada aí, relatada aí, né? Da onde veio essa lenda, o que ela conta. Quando a gente discute a biodiversidade marinha, o que dá para a gente trabalhar, tá? A questão do impacto sobre os animais, as tartarugas, que a gente sabe aí que muito do que a gente descarta, né, impacta muito no ciclo de vida das tartarugas. Então tem ali a sugestão do filme, o SAMI, né, que eu falei lá durante a apresentação. Tem aí tem notícias sobre essa questão também, a tirinha que dá para a gente trabalhar. E aí os links, tá, pessoal? Os vídeos que eu citei durante a apresentação, tem o link de cada um deles, é só clicar na bolinha, essa bolinha verde que aparece à esquerda do link. Ó, todos os vídeos que eu apresentei estão aí, tá, gente? Os sites com as ideias de práticas, tá? Outras ideias aí, sugestões de sites para vocês pesquisarem. Também dá para clicar nesse globinho aí e vai direto para o site. Ele direciona para o site, ó. As oficinas, né, da produção da geleia, a receita da geleia, para a gente trabalhar o texto de receita com as crianças, a oficina da abelhinha, tudo lá na nossa revistinha interativa. Ó, as esponjas, a justificativa para as esponjas, o reaproveitamento dessas redes, tá bom? E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês, por terem disposto esse tempo para estar aqui com a gente. Espero que realmente tenha sido produtivo e fico por aqui. Tem mais alguma pergunta aí, Fabi? Alguma coisa? Muitos elogios. Ah, que bom. Fico feliz com os elogios. Espero que realmente tenha contribuído aí. Teve gente que mandou beijo para você, a Sabrina. A Sabrina teve a oportunidade de trabalhar comigo, de ver um pouquinho da minha luta para trabalhar a educação ambiental com as crianças, né? A professora de ciências, que nunca tinha entrado numa sala de aula de crianças. Foi um desafio muito grande, mas eu espero de coração que essa minha experiência tenha contribuído um pouquinho, esse tempo que eu estudei, né? Isso até me levou a estudar na minha pós sobre a educação ambiental na educação infantil. Se tornou um desafio de vida para mim. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. E a revistinha vai chegar aí precisando da gente. A gente está por aqui pela Cegim. Um abraço grande em todos, tá? Boa prática. Mãos à obra agora. Até logo, gente.